e um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: Se tu és Cristo, salva-te, a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? A nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Duas pessoas que se assemelham em muito com as pessoas de hoje em dia. Uma delas, uma vida de roubo, uma vida de engano, de destruição, uma vida agora sem esperança. Do outro lado, um outro pecador, uma outra pessoa, que não precisou de muito, que não precisou de anos, que não precisou de uma pregação de 1 hora, de 2 horas, que não precisou de estar dentro de um culto, que não precisou de ver milagres para reconhecer o poder e a majestade de Jesus. Aquele homem que, para os olhos de muitos outros, era um fracasso. Aquele homem que pregou o amor, que pregou dar a outra face diante de um tapa, que pregou caminhar 2 léguas quando lhe obrigassem a andar uma. Um homem que um dia, sentado, estava uma multidão de mais de 5.000 pessoas e ele transformou um cesto de pão na quantidade de alimento para alimentar toda aquela multidão e ainda sobrar. Um homem que andava e alguém lhe tocou e sem que ele soubesse, essa pessoa foi curada. Um homem que encontrou o cego e que ele abaixou, cuspiu no chão, fez um barro, passou nos olhos dessa pessoa e esta pessoa voltou a ver. Esse homem estava ali agora crucificado, aos olhos das pessoas como alguém que fracassou no seu ministério. Mas aos olhos daquele homem, com pouco tempo, ele conseguiu ver ali Deus. E nós muitas das vezes estamos dentro da igreja, nós muitas das vezes temos Bíblia debaixo do braço, declaramos que somos salvos, mas ainda não conseguimos ver o poder e a majestade de Jesus. Não conseguimos ter a confiança daquele preso, daquele ladrão que estava na cruz, com a morte certa, mas ele confiou que se Jesus dissesse que sim, ele estaria salvo e teria outra vida. Quantos de nós não somos como aqueles discípulos, aquelas pessoas que acompanharam Jesus, que viram os milagres, que viram as maravilhas que Jesus fez, que ouviu da sua própria boca a palavra que alimenta, mas continuamos como aquele outro bandido, sem esperança, mortos, pregados na nossa cruz, porque não confiamos, porque não reconhecemos a Jesus. Jesus que um dia olhou para aquela multidão e disse ser o pão da vida. Jesus que disse àquelas pessoas ser o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que disse também que ele era o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai se não fosse por ele. Estava agora crucificado. E as pessoas olhando para aquela cruz, e as pessoas vendo o sofrimento de Jesus, talvez com pena, talvez com temor, mas muitos olhando a Jesus como alguém que fracassou. E os olhos das pessoas não viram a verdade, o cumprimento do projeto de salvação de Deus para nós, do cumprimento do amor de Deus por nós, de um amor tamanho a ponto de Cristo entregar a sua própria vida de boa vontade para ser açoitado, cuspido, humilhado e crucificado. Aquele outro preso encontrou em Jesus com pouco tempo a esperança que nem os apóstolos, depois de ter andado com Jesus, de terem feito milagres, de terem curado, de terem visto Jesus no monte e a transfiguração, nem assim eles conseguiram ver a Jesus da forma como aquele ladrão conseguiu com tão pouco tempo. Apenas com os olhos da fé conseguiu ver a Jesus como Deus e Salvador. E é isso que eu desejo para todos nós, que nós conseguimos ter esses olhos, perceber a Jesus pelo que Ele é, sem pedir tanto, perceber a Jesus sem prova nenhuma, apenas com os nossos olhos, apenas com os olhos da fé. Nós estamos falando de Jesus, aquele que veio ao mundo,
entregou a sua vida em favor de mim e de você, a fim de que nós fôssemos reaproximados de Deus, feitos amigos de Deus, feitos filhos de Deus e livres de toda a condenação. Meu nome é Welker e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês.